faz todo sentido. Você falando sobre a expectativa que as pessoas colocam, né, de pegar um traço positivo de uma celebridade, um indivíduo, e já imaginar, já fantasiar vários outros traços positivos, para mim é algo que ouvindo você falar, é algo que explica um pouco como que funciona o cancelamento hoje na internet. Porque você está colocando muita expectativa naquela pessoa, você acha que aquela pessoa, como o Zé Felipe, por fazer um show, por conseguir fazer um conteúdo legal, você começa a imaginar uma série de coisas a respeito daquela pessoa, e quando essa pessoa quebra o seu imaginário, algo acontece dentro de você. E daí gera o cancelamento. Como que funciona? Perfeito, como que funciona essa questão do cancelamento? Eu vou responder como os socráticos respondiam na Grécia, enfim, na Grécia helênica. Eu concordo com a pergunta. Você definiu perfeitamente. Ótima sua definição. É exatamente isso. Quando você tem um ideal de ego, né? Ideal de ego não quer dizer que é o ego, quer dizer assim, o ideal do que você gostaria de ser. Aí, esse ideal do que você gostaria de ser, ele te frustra. Esta frustração produz uma decepção que é muito maior do que a frustração que aconteceria se você ligasse pouco para aquela figura, se você tivesse injetado poucas projeções naquela figura. O impacto é muito menor. E aí, com esse impacto maior, vem uma reação muito mais visceral e aí, consequentemente, vem um comportamento fleubático, de ódio. Tem esse lado, mas eu faço um acréscimo à sua perfeita percepção, realmente na lata, que é o seguinte: tal como a gente projeta os aspectos positivos, é muito comum a gente fazer o oposto. Então, uma pessoa que tem uma característica negativa, ou que lembrando que esse negativo não é ontológico, né? Não é do mundo real, é assim, que eu acho negativa. Eu sinto que é negativo, eu sinto que é positivo, tá? Por isso que tem pessoas que uns amam, quase sempre as relações são ambivalentes. Você tem o que ama, o que odeia e o que está no meio. Mas o que importa é, quando você tem essa pessoa que tem uma característica que lhe parece profundamente negativa, você imediatamente vai projetar muitas outras negativas também, tal como com as positivas. E esse é exatamente como se idolatra, se odeia. E o fenômeno que eu acho mais interessante para se pensar sobre isso, do cancelamento, né, esse fenômeno do cancelamento, aliás, vou abrir um parênteses, eu não gosto de fazer isso no meio de uma fala, de uma fala diretiva, abrir parênteses. Tem gente que gosta, né? Eu acho isso aí um saco, as pessoas fazem isso, mas aqui vale a pena. Existe uma pessoa, uma jornalista e intelectual que é dedicada a pensar esse assunto no Brasil, que é a Madeleine Lasco. Ela é jornalista do UOL, foi de muitos veículos, é uma pessoa super relevante, e ela tem muita coisa sobre cancelamento. Ela estuda o cancelamento, publica artigos, e assim, sobre o mecanismo, sobre... Mas o cancelamento, ele não é algo moderno, né? Não é. Exato, você tem toda razão. Ela fala do cancelamento digital. Então, fecho parênteses, então eu vou dizer uma coisa que eu diria que a Madeleine concorda sobre o cancelamento, e aí sim, o aspecto mais interessante do cancelamento é que ele funciona, se a gente pensar do ponto de vista da onda comportamental, é uma onda de estilingue. Então é o seguinte: a pessoa em geral ela está num ponto muito alto de receptividade positiva dentro de um grupo, e um outro grupo em geral cancela fortemente, e esse cancelamento forte, quando ele atinge o grupo no qual essa pessoa é benquista, gera-se uma espécie de uma estilingada, uma coisa que é uma batida forte, o negócio vem pum. E isso é como se desagregasse a estrutura projetiva, aquilo que a pessoa tem como positivo do ponto de vista do seu grupo, e depois juntar as partes e refazer é muito difícil. Então, o resumo da ópera, a coisa mais interessante sobre o cancelamento do ponto de vista de fenômeno social é como a onda do cancelamento se espalha como um tsunami, enquanto a onda da reconstrução é como montar um castelinho de areia grão a grão. Um exemplo claro, clássico, é o do Louis C.K. Você que é comediante, certamente o conhece. Louis C.K. é um dos grandes comediantes desse século, talvez, na minha opinião, o cara mais engraçado vivo no planeta. E ele sofreu um forte cancelamento por uma coisa que ele fez que foi absolutamente imprópria, mas não foi crime, não foi nada, foi uma loucura que o cara viajou. Mas o que importa, mas não foi agressão, não foi nada, vale a pena, quem quiser vai conhecer.
Mas o ponto é que o Louis C.K. foi do topo, do ponto assim que ele é muito mais engraçado que o Seinfeld, por exemplo. Então ele foi daquele ponto em que as pessoas que amam comédia diziam, nossa, finalmente a gente tem um cara que é absolutamente hilário no ponto mais alto, e aí todo mundo projeta coisas nele, como eu te falei, que ele é super legal, que ele é extrovertido, que ele é bacana, que ele é pai de umas meninas, então que ele deve ser um super pai, que ele esculacha tudo, entendeu? Claro que é pura brincadeira. Então ele deve ser ele foi dessa coisa pra, não, ele é o exemplo do cara tóxico, bababá, bababá. Foi uma estilingada, assim. E a reconstrução do cara é muito, muito interessante de se estudar, se analisar, porque é um processo de ir pegando os grãozinhos, e isso já faz alguns anos, e até agora ele não reestruturou essa vamos dizer assim, essa arquitetura de representações positivas. Ele se tornou essa figura meio persona non grata, assim, do mundo do showbiz. É muito... A comoção das pessoas sempre muito exagerada, né? Ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem olhar como um meio termo para a pessoa, porque você falando me deu a entender que é muito voltada, a questão da pessoa ser famosa, celebridade, é muito voltada à fantasia do indivíduo que consome aquilo. Exato. A pessoa coloca várias fantasias, né?